Fazer uma resenha aqui sobre o desaparecido, essas duas pessoas desaparecidas na Amazônia. Se esses caras foram mortos, com certeza eles foram colocados no fundo de algum rio, porque sabiam que se desaparecesse com essas pessoas, eu creio que eu gostaria de vê-las vivas, né? Mas nós sabemos do que aquele povo ali que é envolvido com exploração da terra é capaz de fazer. Isso nós sabemos porque matam índios todos os dias. Então, com certeza, eles devem estar no fundo do rio por conta das buscas que a polícia ia fazer, que o exército ia fazer usando cães. Então, uma forma de sumir com o corpo que o cão não consiga farejar é no fundo dos rios, tá? Já estão falando de saco de areia, de barco. Então, tudo leva a crer que a polícia não é boba, né? E vai pensar nisso. Se você coloca ali busca com cães e é uma área muito grande, é lógico, né? Usando drones, usando cães, usando tudo, é uma área muito grande. Mas os cães conseguem ter um, uma ação bem forte nessas buscas, né? Então, no fundo dos rios é que parece ser mais provável se realmente acontecer alguma coisa com eles. Agora, resta saber por que eles foram lá, se realmente dispensaram a segurança, ou se a segurança foi intimidada, né? E alguém os dispensou por livre e espontânea pressão, como nós bem sabemos. E por que eles estavam lá? Possivelmente estavam fazendo um trabalho como o Tim Lopes fazia nas comunidades. Possivelmente, eu acredito que estavam fazendo um trabalho sigiloso para pegar de surpresa aquelas situações. Ou alguém denunciou, ou alguém que os contratou para estar ali fizeram também a mesma coisa. Colocaram eles para estarem lá e denunciaram eles. É a minha forma de ver, tá? Para que se venda jornal, se venda revista, se faça matéria a respeito. E às vezes até para incentivar o alerta às autoridades a nível mata, a nível Amazônia, né? Porque como já está acontecendo muita injustiça lá, às vezes alguém pode achar que fazendo outra injustiça pode chamar a atenção das autoridades para estar naquele local. É a minha forma de ver as coisas. Eu não confio muito em matéria de televisão, investigações ali, até porque nunca há interesse de nada nesse país de se resolver a situação da Amazônia. Você não vê a cara dos caras que são presos, você não vê os responsáveis, né, os fazendeiros, os exploradores da terra ali, os garimpeiros, responsáveis pelos garimpeiros, né, não os que garimpam. Você não vê os caras, quanto tempo os caras pegam de cadeia? Quem são os caras que estão no garimpo? Quantas vezes já foram pegos? Quem são os proprietários, os senhores que estão sobre aquilo ali, né? Sobre por exemplo, as madeiras, né, que são roubadas. Quem são as empresas ligadas? Quem são... Não, você não vê, cara. Não mostra a cara, entendeu? E é por isso que a gente vê que é tudo... A mídia mostra o quê? Nada. Ela só diz o que está acontecendo, mas não diz os responsáveis. Se você não sabe os responsáveis, ninguém vai atrás. Fica tudo chovendo no molhado, não resolve o problema. No Brasil se protege muito o bandido. Se protege muito a imagem do bandido. Esses são verdadeiros bandidos. Se protege muito a imagem dessas pessoas. Isso não é certo, isso não é certo. Temos que saber quem são os responsáveis. Porque geralmente estão ligados a empresas internacionais. Geralmente o caroço do angu é bem maior, tá? Do que a gente imagina. Mas ninguém fala. A mídia ganha o seu ganha-pão, né? A mídia ganha o seu sustento, mas não fala a realidade. É igual a questão da Petrobras. Quem são os responsáveis pelo preço, pelo superfaturamento, pela demanda? Porque dizem que não é privada, é pública, né? Ou seja, ela tem que estar para ajudar o nosso país. Como o Ciro Gomes fala, é uma estatal para ajudar o nosso país. Aí chama os economistas para debater os assuntos, e aí junta com os caras da Jovem Pan, e os caras ficam naquele negócio de achismo.
Mão, faz uma roda de especialista. Se você quer falar uma coisa séria, não fica nessa falsa imprensa que vocês têm, não. Pega uma roda de especialista, economista, pessoa de respeito, pessoas que não são ligadas a partido nenhum, pessoas que não puxam sardinha para lugar nenhum. Vamos falar de Previdência Social, vamos falar de Petrobras. Pega ali juristas para julgar a situação. Pega ali o papel da lei. Ó, você tá falando aí, o que eu tô falando aqui tá respaldado aqui, ó, na Constituição. Mostra a Constituição pro povo, mostra que o povo, mostra as leis. Não, é tudo no achismo. Não, tem que baixar. Aí fica aquela discussão ridícula de gente que não entende porcaria nenhuma de economia, como eu também não entendo, com pessoas que a gente não sabe quem são, a quem servem, né? A quem são subservientes, são serviçais. A gente não sabe, fica chovendo no molhado, a gente não sabe quais os interesses daquela pessoa. Por isso que eu gosto quando o Ciro Gomes fala. Que o Ciro Gomes realmente é um cara que fez economia em Harvard. Um diploma que muitos queriam, né? O Wilson Witzel tentou falsificar, o outro ministro do Bolsonaro tentou falsificar o diploma de Harvard. Uma bióloga, uma moça aí da ciência aí também, esqueci o nome dela, que era muito conceituada, também tentou falsificar o diploma de Harvard. Ou seja, todo mundo quer o diploma de Harvard, mas ninguém tem. O Ciro Gomes tem. Ele estudou com Mangabeira. Aí você vai perguntar, a revolta que essas pessoas têm de Ciro Gomes, qual o mal que ele fez para o país? Qual o mal que ele fez na economia do Brasil? Aí ele foi um governador meia boca, é isso que eu ouço falar. Se for falar de corrupção, o cara foi um governador meia boca. Por quê? Qual era a época que estava vivendo? Como estava a situação daquele lugar? Quais eram os recursos que tinha? Quais os partidos que dominavam? Quando você vai falar de política, de Brasil, você tem que ver quem são os partidos dominantes. Quem estão nas elites? Porque o presidente não governa sozinho, não, meu filho. Quem estão nas elites? Não, que a gente não vai fazer negociação com ninguém. Você não vai conseguir governar. Tá? Você não vai conseguir governar. Por isso que eu acho que político não tem que cuspir pro alto. Não, nada com o centrão. Aí depois tá lá com o centrão. Não pode cuspir pro alto. Você pode cuspir pro alto assim, nada com a corrupção. Mas ainda assim você pode cair na tua testa o cuspe. Por quê? Porque você lidar com um partido corrupto. Tá? Fala, não, o cara é corrupto, o partido dele é corrupto. Isso cabe à Polícia Federal resolver. Você tem que responder por si, pelos mais chegados a você. Às vezes eu vejo na internet, o cara pega a foto de um cara que apertou a mão do Aércio, ou apertou a mão de alguém. Aí já bota o cara como corrupto, só porque o cara deu um aperto de mão. Uma coisa que é questão de educação, que eu não gosto de apertar a mão de corrupto. Mas às vezes, quando você tá lá dentro, as coisas mudam. Porque você vai trabalhar todo dia com aquela pessoa. Entende? E as pessoas não são tudo um pacote de coisas ruins. Tem gente que é, mas tem gente que tem coisas boas e coisas ruins, que você ainda pode tentar conversar. Eu acho que no Brasil falta pessoas de coragem, que realmente amem o Brasil, que se abstenham de direitos que são prejudiciais ao país. Por exemplo, um cartão corporativo ilimitado. Isso não pode existir. Entende? Gostam muito de falar das regalias do Supremo, mas todos os poderes têm regalias. Todos eles. Todos eles têm regalias em excesso. Eu não acho que o político tem que ser um perrapado, não. Eu acho que o cara tem direito a ter uma moradia. Eu acho que o cara tem direito a ter coisas, sim. Né? Ter um bom salário. Eu só acho que o cara não pode ser aquela pessoa que está ali para servir as empresas. Porque o que nós vemos na política do Brasil são pessoas que estão ali financiadas por empresas e elas estão ali para servir a empresários. Porque é como se fosse... Você sabe, vamos supor que você é um cara que gerencia um condomínio ou que gerencia um shopping. Aí você tem as empresas que vai fazer lá o serviço. Aí o cara negocia, né, com aquela empresa, que aquela empresa vai dar um dinheirinho para ele por fora. Muita gente faz isso. Muita gente faz isso. O problema não é nem
Nem tanto isso é feio, mas nem tanto isso. O problema é colocar uma empresa que superfatura o valor para poder te pagar aquela gorjetinha ali que você vai ganhar. Esse é o problema. Se a empresa viesse por gratidão te dar o dinheirinho por você estar indicando ela, e quando acontece isso você fica meio sem jeito de cobrar se o serviço for mal feito, você tem que ser um cara correto. Ó, não, se fizer mal feito, eu vou ter que cobrar vocês. Então o serviço foi feito de forma perfeita e ganhou o dinheirinho dele. Cara, eu não vejo nada de errado nisso aí. Não vejo um erro nisso aí. Tem uma falhazinha de caráter, mas dá pra passar batido, né? Dá pra passar batido. É tanta coisa mais pior, muito pior num país que a gente até vai deixando essas paradas assim. Tá? Não tô falando que eu faria isso, mas tô falando como eu vejo as pessoas. E a gente também não pode jogar pedra em tudo quanto é pessoa por motivos banais. A gente tem que jogar pedra em quem rouba dinheiro de hospital, quem rouba dinheiro de merenda, em gente que tá roubando no nível hard. Medicamentos que você pensa que são originais, que estão lá estragando, às vezes não é medicamento de verdade, é placebo. E eles desfazem daquilo ali, lavou o dinheiro ali. Entende? É o país que nós estamos vivendo, a corrupção é escancarada, porque há muitas maneiras de proteger. Esse ano você viu como que há muitas maneiras de juridicamente proteger, blindar uma pessoa, mesmo ela cagando na Constituição, mesmo ela ameaçando o juiz do Supremo. Primeiro que são pessoas de idade. Segundo que são os juízes da Suprema Corte. Só em ter essas afrontas já é uma coisa ridícula para o nosso país. A visão do Brasil lá fora é ridícula. Você não ameaça uma Suprema Corte. Se está errado, vamos sentar aqui, ó, fazer o quê? Você pode ter uma cabeça a mais dentro do judiciário. Ou seja, um colegiado de juristas, uma turma de juristas que também podem julgar aquela causa e dar um voto, para não ficar só no voto deles. Entende? Eu acho que são poucos juízes para julgar certas coisas. Eu acho que deveria ter mais juízes. Não ficar somente em 7 mentes, não. Eu acho que deveria ter umas 30 mentes ali para julgar uma situação. Sabe? Para a gente poder adquirir mais conhecimento. Mas parece que para não demorar tanto, faz o canal de televisão do judiciário. Todas as causas julgadas ao vivo, em cores, tá? Sem aquela palhaçada do Joaquim Barbosa de ficar falando em alemão, que a gente não tá na Alemanha. Ficar se exibindo para poder dizer que sabe o alemão. E o outro juiz botou logo eles no lugar deles. Umas exaltações que o ser humano tem, que também não é uma coisa também tão grave. Mas a gente precisa disso. Vamos falar de previdência, a previdência que está sendo feita, vamos pegar juristas, especialistas em carteira de trabalho, em CLT, vamos pegar esses especialistas e vamos ver o que eles têm para nos dizer. Por quê? Porque vocês querem ouvir de youtubers, vocês querem ouvir de jornais comprados, de Jovem Pan, de não sei quem financia aquilo ali, de canais que só estão para nutrir dinheiro do público, e agora com esse negócio de YouTube dar dinheiro e o mesmo poder dar dinheiro, aumenta isso. Os caras não fazem por patriotismo, eles estão fazendo por dinheiro, tá? Canais monetizados por dinheiro, canais da igreja monetizados por dinheiro. Então você não vai ter, cara, coisas boas ali. Você não vai ter discussões, você até tem algumas discussões que tem até uma coisa bacana, que trazem conhecimento e tal, mas depois parece cocô de gato. Joga um cocô e joga a terra em cima. As coisas continuam sujas, não tem uma ética assim, sabe? Eu quero aquele debate que começa explicando. Ó, a Petrobras, ela tem acionistas que são colocados ali pelo presidente da República. Então, se eu tenho controle de quem eu coloco ali, eu tenho controle da empresa. E é uma empresa pública, com vários acionistas de outros países. E esses acionistas, eles querem lucro. Então, esses acionistas devem ser esses que financiam, esses que defendem a política de preço da Petrobras. Muitos políticos que defendem. Ou seja, há uma forma de defender, não falar a respeito já é uma forma de defender.
Se omitir e se calar, é o mesmo que ajudar. Às vezes o cara sabe o que é certo, mas não, vou me omitir por quê? Porque os meus coleguinhas aqui não podem ser feridos. Então, vamos pegar especialistas, pessoas que nosso país precisava ter essa mesa redonda de gente que falasse todo tipo de coisa, que estudasse todo tipo de coisa e viesse dar uma explicação plausível para a sociedade, mostrar para a sociedade o porquê que está errado. Aí o presidente, irmão, não se criava, tá? Questão de corrupção é a Polícia Federal. Por que que leva 12 anos, 16 anos para prender uma quadrilha? Não, porque eles querem aparecer. Por que que não tem um trabalho de prevenção? Para que que temos um tribunal de conta do Estado e da Prefeitura se eles não dão conta? Se não dão conta, cadeia neles. Se eles não estão fazendo o trabalho deles corretamente, deixando passar contas sem aprovação, cadeia neles. Porque o que eu vejo é assim, o prefeito acusa o outro de ter entregue a prefeitura toda quebrada. Ué, então quem vai ter que responder por isso? Quem faz as contas. O Tribunal de Contas diz que está certo. Está certo mesmo, vamos para a justiça. Está errado? Está errado? Quem são os corruptos de dentro do Tribunal de Contas? A cara deles na televisão aí, bota aí. Esse era um juiz. Não, fica tudo em sigilo. As figurinhas ficam tudo em sigilo. A gente tem que saber quem são os profissionais que não são profissionais, que se deixaram levar. Porque hoje em dia é uma palhaçada, cara. O cara tem direito à aposentadoria. Se chega lá, é uma má vontade pro cara fazer o cálculo. Tu tá precisando entrar pelo INSS, é seu direito, você pagou a vida toda. Chega lá, o cara não. Você não consegue, é greve, é um monte de coisa que são arquitetadas para mim, no meu ponto de vista. Essas greves são arquitetadas para quê? Não tem nada eles têm. Dá os direitos deles. Parece que o governo faz assim, não, a gente não vai dar o direito deles para dar motivo para eles fazer greve e para dar motivo, pretexto para não dar o direito dos trabalhadores. É isso que acontece, no meu ponto de vista. Não tem outra explicação. Aí fica um mês, 2 meses, com uma ranca de gente. Quantos milhões de pessoas dependendo do INSS e não pega esse dinheiro? É uma economia que eles fazem com o seu sangue, cara. Não tem uma outra forma de explicar isso. Todo ano tem uma porcaria de uma greve. Aí faz uma greve. Entende? Eu sei que vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Faz uma greve para poder segurar o dinheiro. Pior é o médico que manda o cara ir trabalhar sem o cara ter condições. Aí chega na empresa, a empresa não pode aceitar o cara fica igual a bola do jogo, quando um chuta pra lá, outro chuta pra cá, daqui a pouco até o juiz tá chutando a bola. Não sabe pra onde vai. O cara não sabe pra quem recorrer. Tem que recorrer pra polícia. Já que o certo era o seguinte, não querem me aceitar, não vou na polícia, vou da parte dos dois. E a polícia, chega lá na polícia, não, agora é tudo online. Uma vez eu vi um policial, cara, que nem sequer largou a vassoura pra atender uma pessoa. Eu estava para tirar uma documentação, até acho que segunda via da carteira de identidade, o policial varrendo. Aí o cara chegou, não, que eu queria fazer uma denúncia que a fulana de tal me agrediu. O cara nem largou a vassoura. Mas por que isso? Mas por que isso, aquilo? Tipo, o cara que começou a julgar a causa ali. Eu falei, que falta de profissionalismo. Aí o policial ainda ameaçou, ó, se ela voltar aqui e disser que foi o contrário, você que vai ser preso, hein? Não faz. Cara, o cara julgou a situação na minha frente, assim. Eu fiquei olhando assim, oh, meu Deus, que país é esse, cara? Que falta de profissionalismo. Você chega numa delegacia pra registrar um roubo de celular, não, agora é tudo pela internet. O cara não registra, mano. Isso é ridículo. Fora o tempo, chá de cadeira que tu toma ali. Irmão, cheguei na delegacia, tem que ser recebido. Porque pode ser uma coisa grave. Uma pessoa vai fazer uma denúncia de sua que não aconteceu, né? A pessoa, tu quer me acusar falando então de estupro. Se não for verdade aquilo, é uma coisa grave. Uma pessoa está sendo acusada de estupro sem ser. É uma coisa grave. Então o policial tem que estar ali, ouvir aquela pessoa, ou aumenta o aumento efetivo, ou manda os maus profissionais embora. Entende? Não pode ser dessa forma.
Eu acho até que essa primeira filtragem poderia ser feita por profissionais de uma certa área que de repente nem fosse ligada à polícia, mais ligada à psicologia, mais ligada a outra questão, entende? Porque mais ligada à assistência social, entendeu? Depois que tivesse todos os trâmites resolvidos ali, aí sim o delegado ia receber aquela situação. Porque quando você chega na delegacia, possivelmente, eu nunca fiquei diante de um delegado, graças a Deus, mas possivelmente, tudo que você falar pro delegado, o delegado só vê você como culpado. Ele já tá tão acostumado das pessoas dizer que é inocente. Então tudo que você fala pra ele, "Ih, tô nem aí, mano, vai ser isso aí é culpado." Tem gente que acha que vai dar uma desculpa pro delegado. Ah, eu não fui assinar, eu não voltei pra assinar porque por causa da pandemia. Meu irmão, o delegado vai se basear em lei. Nenhuma desculpa que você criou na sua cabeça vai resolver o problema. Se a lei diz que você tinha que assinar e não assinou, cadeia de volta. Então, é assim que funciona. Então, o nosso país, cara, nós estamos na era da informação. Nós precisamos conversar sobre o país. Nós não podemos deixar à vontade os corruptos da política. Os piores são da política. A política funciona da seguinte forma: quando está tudo ruim, tá bom para eles. Porque você tem tanta coisa para se preocupar aqui embaixo, segurança pública, saúde, educação, que você acaba esquecendo o quê? Que eles lá dentro são os mais sujos, que tudo vem de lá. Se a gente não acertar lá, não acerta nada aqui embaixo. Se não acertar a política, você não acerta a educação, você não melhora as condições da justiça de fazer valer os direitos. Os políticos estão todos blindados hoje em dia. Tem muita blindagem em excesso. Tu vê que o cara pode ferir a Constituição. O cara, a liberdade de expressão dele passa pro ódio, racismo, religicídio e escambau. Um cara chegou, irmão, acochou a mulher dentro da câmara, encostou atrás da mulher, pegou, botou a mão, encostou atrás da mulher. Isso não existe. Aquilo ali é estupro, aquilo ali já tinha que ser considerado como estupro, sabe? Então, fica por isso mesmo. Aí o cara tem tanta blindagem, demora tanto para julgar uma causa, tem que ser mais rápido esse julgamento, tem que perder as blindagens quando o cara excede. Liberdade de expressão não te dá direito de atacar as pessoas, de não só de atacar, mas de incutir na mente da população que ela também deve fazer isso. Isso é terrorismo. Isso é terrorismo. Se a gente deixar isso continuar, isso vai se tornar muito mais grave. Isso é terrorismo. Você quer atacar alguém? Ataque dentro do certo. Ó, você pegou essa causa, você julgou errado. Aí você pega aquilo ali e massacra naquilo ali. Isso é democracia. Mas não a incentivar as pessoas a fazerem isso contra os outros. Isso é terrorismo. Então, gente, esse é o Brasil que nós vivemos.